Olá, meu nome é Leandro Vieira e essa é a segunda parte sobre o assunto como calcular o tempo de uma viagem de um caminhão carregado utilizando a ferramenta do Google Maps. Então eu já convido a você a nós irmos a um exemplo prático. A primeira coisa é saber qual a velocidade média de um caminhão, desse caminhão carregado, e quais as variáveis que ele vai estar exposto. Essas variáveis nós já falamos no vídeo anterior, na primeira parte. Então, qual é a velocidade média de um caminhão, você se pergunta? É claro que nós não vamos expor as velocidades médias considerando todas as variáveis, mas nós vamos falar aí de uma viagem mais comum, de uma rota mais comum, em condições normais e nada atípica, nada fora do normal, mas que vai ajudar você que tem pouca experiência sobre o assunto ou que pelo menos quer saber de forma inicialmente, ter uma noção inicial para calcular uma viagem agora, já que você que não tem nada ainda, ou quer ter uma ideia de como calcular essa viagem. Vamos a um exemplo. Um truque carregado com 13 toneladas e uma entrega, saindo de Criciúma para Ribeirão Preto. Você pode considerar uma velocidade de 65 quilômetros por hora. Essa é uma média em condições normais, já considerando essas variáveis aí que nós estamos falando. Então veja quanto tempo de direção, se nós abrirmos aí o Google Maps, entrar nele, ver a distância e considerar essa velocidade média de 65 quilômetros por hora. Veja comigo na tela. Você entrou no Google Maps, colocando ali a cidade de Criciúma e o destino de Ribeirão Preto, ele já vai dar uma distância de 1.184 quilômetros de distância. Eu já indico a você, para cada entrega, você colocar aí 20 quilômetros a mais de deslocamento. Porque passar pela cidade de Ribeirão Preto, por exemplo, é diferente de você entrar na cidade de Ribeirão Preto para fazer a entrega. Você vai ter que se deslocar até o destino e depois sair da cidade e pegar a rodovia, a BR, para voltar para a sua base ou para você ir para a próxima entrega. Então acrescenta mais 20 quilômetros. Sendo assim, nós vamos ter aí 1.204 quilômetros de distância entre Criciúma e Ribeirão Preto. Pegando essa distância e dividindo pela velocidade média de 65 km por hora, conforme nós tínhamos falado, só a viagem em direção vai ser de 18 horas e 30 minutos de viagem em direção. Veja então comigo, nós já temos aqui um número que é diferente do tempo que o Google Maps está fornecendo lá para você. Você viu na imagem qual foi o tempo que o Google Maps forneceu. Agora pega comigo que o correto seria 18 horas e 30 minutos. Então nós vamos pegar esse tempo e vamos fazer uma programação de viagem. Vamos programar aí essa viagem. Será que ele não vai ter parada, não vai ter parada para descanso, parada para almoço, parada para dormir? Não, ele tem que levar em consideração essas variáveis sim, que nós já falamos no vídeo anterior e eu convido mais uma vez a você assistir. Veja essa programação de viagem. Lembrando que essa carga tem 13 toneladas e somente uma entrega saindo de Criciúma para Ribeirão. A viagem ele vai iniciar às 7 horas da manhã de uma segunda-feira e vai viajar até às 20 horas e 10 minutos do mesmo dia. Com algumas paradas, parada ali para café ou ir para o banheiro de uns 20 minutos, a parada obrigatória de almoço, 1 hora, e também uma parada à tarde para ir no café e almoço. Nesse dia nós consideramos que ele vai fazer 3 horas extras. Lembrando que pela lei do motorista são 2 horas extras permitido, mas se tiver um acordo em convenção pode fazer até 4 horas. Por que eu estou considerando somente 3 horas extras? Porque não dá para ele viajar 4 horas e do nada parar o caminhão na beira da estrada, enfim. Vamos considerar que com 3 horas aí, mais ou menos, ele vai encontrar um local seguro
para pernotar e sair no outro dia. Na terça-feira ele inicia a viagem também às 7 horas, então cumprindo a intrajornada, o tempo de intrajornada. Inicia e viaja até às 15 horas e 50 minutos, que é quando ele para contratar um ajudante ali já próximo do estabelecimento, da loja do cliente. Porém, ele dificilmente ele vai conseguir descarregar em 2 horas essas 13 toneladas e também conferir essas 13 toneladas. Provavelmente, se o estabelecimento fecha às 18 horas, ele com certeza vai querer deixar para o outro dia, para quarta-feira, na primeira hora. Então, essa é uma programação de viagem mais ou menos, enfim, para você se basear. Se você calcular ali o tempo em direção, vai ver que fechou 18 horas e 30 minutos, com alguns intervalos, com algumas paradas. Isso aí é um plano de viagem, né? Pode ter imprevisto, pode ter atraso na viagem, pode ter paradas a mais, enfim, acidente, enfim, tem muitas variáveis a considerar aí, né, também que pode ocorrer. Mas isso aqui seria um plano de uma viagem para esta carga, no caso. Essa foi uma programação de viagem, de uma carga lotação, ou seja, com uma origem e com um único destino. Nós vamos nos propor a posteriormente fazer um vídeo de cargas itinerante, ou seja, uma origem, mas com várias entregas, 3, 4 entregas, e fazer a programação, calcular o tempo dessa viagem, fazer uma programação de viagem, para você também ter um exemplo de uma outra modalidade. Eu quero agradecer a você mais uma vez e se inscreva em nosso canal, assista os próximos vídeos, que nós temos assuntos bem práticos e interessantes para você. Muito obrigado, até uma próxima.